Boa noite, pessoal que está assistindo a gente aqui, boa tarde, dependendo do lugar que você estiver. Normalmente a gente tem até espectadores de outros países. Bom dia, boa tarde. Vamos falar um pouquinho hoje aqui de SNFF 11, fazer a nossa live mensal aqui do fundo, falar um pouquinho ali de dezembro, né, que foi o último mês do semestre. Então a gente teve ali a distribuição final dos rendimentos que a gente tinha acumulado, falar um pouquinho do fundo no mês, das alocações, contar um pouco do fundo. Então, você que está acompanhando a gente aqui, vai falando de onde vocês estão acompanhando, se o áudio está bom. Vamos lá, então, eu vou abrir aqui o relatório gerencial, que é o relatório que a gente sempre abre mês a mês e divulga para o mercado, para falar um pouquinho do SNFF 11. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, adicionar a transmissão. Vamos lá, então, relatório gerencial de dezembro de 2022, o último mês ali do ano. Aqui a gente tem, para quem já conhece a carinha do relatório, acompanha a gente, mas para quem ainda não conhece o fundo, quer conhecer, eu já vi aqui que o Tom mandou ansioso para conhecer o fundo. Então, agora a gente vai mostrar um pouquinho mais para você, Tom, que quer conhecer o SNFF 11, o Suno Fundo de Fundos, e quem mais tiver interesse. Aqui, então, como eu falei, a carinha do relatório aqui, né? Aqui a gente tem a carta de gestão, que a gente também divulga ela em PDF, para quem é um pouco mais rústico, prefere um negócio mais manual, mais simples, a gente tem ali divulgado também a carta de gestão em PDF. Aqui a gente fala um pouquinho do cenário no mês, né? Então, ali dezembro, a gente já vinha ali, em novembro, a gente teve uma queda bastante relevante ali do IFIX, devido a algumas questões relacionadas principalmente à nova administração do governo federal. Então, o governo, a equipe que assumiu em 2023, a falta de algumas diretrizes um pouco mais acertadas, mais claras, sobre questões econômicas principalmente, e ali um estresse da curva de juros futuros. Então, se o mercado antes precificava uma queda já no segundo semestre de 2023 para os juros, agora, no final do ano, ela deu uma estressada, então projetaram até um aumento dessa Selic, né, a Selic Meta, que hoje fica em 13,75. Agora o mercado já está precificando um nível um pouco mais baixo do que ele no final do ano, mas mesmo assim o IFIX em dezembro manteve-se estável, então ele não subiu positivamente e nem caiu, né? O SNFF 11 teve um retorno praticamente colado ali no IFIX, né? Então menos 0,08%, um pouquinho abaixo, mas mesmo assim o fundo teve um resultado ao longo de 2022, né? Então, que a gente sempre fala, o longo prazo, não adianta você olhar uma janela pequena, uma semana, um mês, o ideal é você olhar um ativo no longo prazo, então quanto maior a janela, melhor, e o SNFF 11 foi um fundo que teve um desempenho extremamente interessante no ano de 2022. Ficou ali entre os 15 fundos imobiliários de maior retorno no ano, o único FOF da categoria, então, para quem é investidor há mais tempo, sabe que os FOFs tendem a sofrer um pouco mais em mercado de baixa, e mesmo assim o SNFF, que é um FOF, um fundo de fundos, conseguiu se manter ali entre os 15 fundos de melhor retorno em 2022. Então aqui a gente começa a falar um pouquinho aqui do resultado. Vamos lá. No mês de dezembro, né? Em janeiro ele distribui, mas é o resultado de dezembro, né? O fundo distribuiu R$0,80, né? 80 centavos, que é um resultado acima daquela distribuição recorrente que a gente vinha fazendo ao longo do ano, de 0,65. Por que isso? Igual ao resultado de novembro, a gente estava distribuindo ali as reservas acumuladas. Então, o fundo teve resultados acima do que a gente vinha distribuindo ao longo de 2022, como dá para ver aqui, e a gente foi guardando nessa reserva. Então, essa barrinha aqui azul clara é o quanto que o fundo tinha em reserva ao longo desse período, né? Então, ali no final do exercício, do semestre, a gente, por lei, é obrigado a distribuir 95% dos lucros. Então, tivemos duas distribuições não recorrentes, né? Acima do nível recorrente nosso, que foi essa de 1,30 em novembro, e agora, em dezembro, pago em janeiro, de 0,80. Então, muita gente que perguntava para a gente, esse 0,80 é o novo recorrente? Ainda não, ainda era resultado acumulado. A gente está calibrando aqui o quanto que a gente tem de reserva para distribuir, o quanto que a gente tem de resultados recorrentes, rendimentos dos fundos que a gente recebe todo mês, para ver qual que vai ser esse novo recorrente aí da CNFF 11, se vai subir 1, 2, 3, enfim, a gente está calibrando aqui esse novo recorrente para o fundo. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui já, senão a gente já vai seguindo. Phineas Papers mandando boa tarde. Edilson, boa tarde. William, boa tarde, falando aqui de São Paulo. Mais um que vai conhecer o SNFF 11. Seja bem-vindo, William.
espero, o Tom de Fortaleza, espero ver vocês dois aqui nas próximas lives do SNFF 11 para acompanhar a gente, quem sabe como cotistas já no próximo mês. O Renato já perguntou aqui sobre o que eu falei, a gestão já sabe ou decidiu se o patamar vai aumentar. A gente já tem um resultado acima do que a gente vinha distribuído, então acredito que a gente vai poder aumentar assim um pouco, não decidimos ainda o quanto, porque como eu sempre falo, a gente gosta de manter uma recorrência, então a partir do momento que a gente subir esse resultado para um novo nível, a gente quer garantir que esse novo nível é saudável para o fundo, então que ele vai conseguir manter essa estabilidade e não trazer nenhuma surpresa negativa para o cotista do SNFF. O Thiago mandou aqui boa tarde também para todo mundo. Sem mais dúvidas, vamos seguir aqui para o relatório novamente. Eu vou abrir depois um relatório aqui que fala um pouquinho mais sobre esse desempenho em 2022 do Sonofof. Então eu vou passar aqui um pouquinho. Aqui a gente começa a falar de alocações. Então, só para a gente, antes de dar para a alocação, aqui embaixo a gente traz o volume negociado do fundo ao longo do mês, essas barras vermelhas, né? Então, se deixar o mouse aqui em cima, ele fala o valor. E aqui também o valor patrimonial, regime caixa e o preço de fechamento. Então, mais um mês ali, com exceção do dia 15, que foi a Datacom, o fundo negociando ali abaixo do seu valor patrimonial. O que quer dizer isso? Ele está descontado. Então, se os ativos do fundo valem por cota R$ 89,49, ele negociava com um desconto ali de um pouco mais de R$1 ali no mercado secundário, né, no home broker, quando você abre para comprar os ativos. Indo aqui um pouco para alocação, vamos ver o que o fundo, o que a gente fez aqui ao longo de dezembro. Então vamos lá. Dezembro ali, a gente primeiramente continuou vendendo ali algumas cotas de MOL 11 e Aliança, que foram fundos que a gente entrou para fazer aquela arbitragem, né? Então, os fundos negociavam com um valor acima da oferta, a gente entrou na oferta, recompôs as cotas e vendeu acima no mercado secundário, gerando um pouco de lucro para o cotista. Então, se você for ver aqui, mais ou menos ali em outubro na nossa carteira, a gente tinha uma exposição bastante alta nesses dois ativos por causa da oferta. E agora, conforme a gente já vinha falando nos relatórios, a gente vem diminuindo essa exposição. Então, o próprio Aliança, que ainda está um pouco concentrado, vai chegar ali no nosso target ali, então mais ou menos ali junto com os fundos mais alocados da carteira, de mais ou menos 5%, mas para o cotista não ficar preocupado, por que o Aliança está tão concentrado, eu estou correndo um risco de concentração, se acontecer alguma coisa com esse fundo, coisa muito difícil, o Aliança é um fundo que tem sua qualidade comprovada de gestão e de ativos muito bons e muito previsível pelos seus contratos, mas para tranquilizar o cotista, essa posição vai ser reduzida ainda, chegando a um nível de exposição menor aqui, mais saudável para o portfólio. Mas a gente está fazendo essas vendas aos poucos, gerando lucro para o cotista, sem pressa, sem fazer maus negócios, né? Voltando aqui um pouco, a gente comprou o SNEL 14, né, o recibo da oferta do SNEL. O SNEL é o fundo da Suno que a gente realizou ali no final do ano, o IPO, né, a primeira oferta. É um fundo de desenvolvimento, um fundo imobiliário de desenvolvimento no primeiro momento, então ele vai desenvolver projetos ali ligados à geração e distribuição de energia. No começo, como o fundo de desenvolvimento naturalmente ele não vai distribuir rendimentos, mas o retorno dele lá na frente vai ser bastante elevado. Vai ser bastante não, né? Eu, como gestão sul, não posso garantir nada, a gente não pode prometer rentabilidade, mas o nosso estudo de viabilidade é que ele vai trazer um retorno bastante interessante aí no longo prazo. Então, para o cotista da CNFF hoje, que vai estar no fundo ali daqui 6, 12, 18, 24 meses, pode ter um retorno bastante interessante. E a gente vem procurando esses ativos que, por mais que tenha essa curva J que a gente chama, então esse carrego, essa não distribuição no começo, mas um retorno bastante interessante lá na frente, a gente vem procurando para fazer alocações no SNFF 11, justamente porque a gente já está num nível de resultado com uma distribuição saudável, então a gente pode fazer esse tipo de investimento sem comprometer o resultado atual, visando um retorno maior no longo prazo para o SNFF 11 e, consequentemente, para o cotista, é claro. Compramos ainda algumas cotas do RFOF, então o FOF da RB Capital, um fundo que tem uma carteira com uma mentalidade bastante parecida com a nossa, vem bastante descontado ali, então a gente projeta um possível ganho de capital nesse ativo, então faz muito sentido, assim, pelo desconto que esse ativo tem no mercado, a gente fazer essa alocação que pode trazer um retorno bastante interessante, fora o carrego que a gente fala, né? Então, quando esse fundo paga mensalmente, o quanto ele paga em dividend yield todo mês, pelo preço que a gente tem comprado, para o FOF é um valor bastante interessante. Algumas vendas, RSI que a gente vinha comprando, a gente reduziu para gerar liquidez,
assim como o TRXF, então a gente faz um ganhozinho de capital pontual ali, mas o RRCI é um fundo que a gente vem comprando, já voltou a comprar, dado o desconto dele para a carteira dele, o potencial de ganho de capital e, novamente, o carrego dele, né? Então, quanto ele vai trazer de retorno ao longo dos meses para o SNFF11. Aqui a gente tem a nossa carteira, a gente segue naquela nossa estratégia, como a gente já vinha falando, a gente diminuiu ali a exposição em CRI para mais ou menos 17%, já estamos ali na faixa de 20%, e a ideia é retornar para mais ou menos 30% do portfólio, comprando esses ativos bastante descontados, né? Com a deflação no final do ano, esses ativos ficaram bastante descontados e, consequentemente, a gente vai realocar agora, a gente já fez a proteção do patrimônio vendendo eles antes de ver esse desconto, e agora estamos recomprando bem descontado para trazer o maior retorno para o cotista do Sunofof. Como eu falei aqui, o TRXF também é uma geração de liquidez para o fundo, para se aproveitar de algumas outras oportunidades mais descontadas. Vamos ver se tem alguma dúvida aqui. Opa, vamos lá. O Daniel perguntou por que o resultado do recorrente ficou abaixo da recorrência comum, foi de 0,50. Vou falar isso ali agora, vou abrir a aba de resultados e aí eu te explico, Daniel. Não se preocupe, não precisa ficar com medo, não é recorrente isso, e eu vou ensinar agora o pessoal aqui, inclusive, a ver no resultado do fundo, que ele vem todo separadinho ali, para entender o que é despesa que vem sempre, o que é uma despesa não recorrente, uma receita não recorrente. Então eu vou colocar aqui na tela para o cotista poder ver. Antes de entrar nessa aba aqui, eu só vou passar pela performance. Então, o SNFF11 vem aqui, ó, desempenhando ainda acima do Suno 30 e do IFIX, então dos índices que a gente usa como benchmark. O benchmark oficial é o IFIX, devido a gente não poder usar um índice da casa, um índice que a própria casa faz como benchmark. A gente tem que usar o IFIX, mas a gente coloca aqui o desempenho sobre esses benchmarks em ambos os casos do Sunofof. E aqui o quanto a carteira está desagiada, né? Então o potencial que essa carteira tem de valorização assim que o mercado se valorizar, né? Assim que os fundos percam esse desconto em um momento menos estressado, em um cenário macroeconômico menos estressado, um pouco mais de previsibilidade, juros futuros menores, a própria Selic meta, então a Selic atual diminuindo. Então, mesmo assim, o Suno Fundo tendo um resultado bastante interessante frente aos benchmarks. E depois eu vou botar um pouco da carta aqui também, trazer para o cotista para ele ver alguns pontos aqui bastante interessantes. Vamos lá, então. O Daniel que perguntou sobre o resultado do mês, por que ele veio tão abaixo, né? Aqui, ó, Daniel, você tem a nossa DRE, então a demonstração de resultados do fundo mês a mês e o acumulado para o ano de 2022. Agora, no próximo relatório, a gente já vai mudar para colocar 2023. Mas olha aqui que interessante. Essa despesa que veio tão maior, tá aqui, ó. Então, se você abrir pelo setorial, você vai ver que nas despesas não recorrentes teve um aumento relevante nesse mês. Tá vendo aqui, ó, dezembro, igual teve ali em junho. O que é isso? Taxa de performance. Então, assim, o fundo imobiliário, os de gestão ativa, eles têm taxas ali que você paga para ter um time fazendo essa gestão da carteira do fundo para o cotista, né? E entre elas estão as taxas de performance. No caso do Sunofof, a taxa de performance do fundo é 10% sobre o que exceder o retorno do IFIX. O padrão de mercado é 20%. Então, a Suno, como a gente preza muito pela eficiência de custos e pelo maior retorno para o cotista, a gente colocou metade dessa taxa que vai para a gestora no SNFF11. Então, isso daqui é a taxa de performance. O que isso quer dizer? Se o fundo teve um retorno de, vamos lá, 10% acima do que o IFIX, não foi o caso aqui, mas só para facilitar a conta, 1% disso vai para a gestão e os 9% de alfa, que a gente chama, permanecem para o cotista. Então, assim, é uma das taxas que o fundo tem, nada mais natural, como eu falei, a nossa é inclusive mais baixa que a média de mercado, mas tem esse custo para o cotista que é nada mais justo, né? Se o retorno do fundo for menor que o benchmark, não vai ter taxa de performance, obviamente. Mas como a gente vem superando o benchmark, tem um pedacinho ali que fica para a gestão. Mas fica tranquilo que isso daí é só no final do semestre, quando você tem esse retorno acima do IFIX. Que foi o caso aqui, ainda bem a gente tem conseguido gerar esse resultado aí para o cotista do Sunofof. Bom, vamos lá. Então, a última vez foi em junho aqui, não está aparecendo aqui, mas teve isso em junho também e não traz nenhum prejuízo. Você vê que mesmo com essa despesa em junho ali, a gente manteve o nível de resultados e a distribuição que a gente vinha fazendo, com inclusive as distribuições não recorrentes aqui no final dos semestres, né? Então, Daniel, fica tranquilo, não aconteceu
nenhum acidente fora de percurso ali, é algo esperado, mas assim, o retorno do fundo, como ele vem vindo bem acima, ele já garante o pagamento dessa taxa de performance sem trazer prejuízo para o cotista. Aqui a gente tem alguns dados, então, quanto ficou o dividend yield do mês baseado na cota de fechamento do final do mês. Esse dividend yield nos últimos 12 meses, né? Então, juntando aqui todas essas distribuições que a gente fez em cima dessa cota de fechamento, quanto que isso foi? Então, ali em cima de 10% já líquido de impostos. O retorno do fundo no mês, que eu tinha passado lá na carta já. O alfa sobre o IFIX em 2022, ou seja, o quanto que o SNFF o quanto que ele rendeu acima do IFIX em 2022, já líquido de taxas, inclusive. Então, mesmo com esse pagamento de taxas, o fundo abriu esse alfa, esse retorno acima de 2,46 em 2022. Eu vou botar depois um dado. Tá aqui já, ó. Alfa sobre o IFIX desde o início. Então, a gente gerou um pouco mais de 2% em 2021 e 2,46 em 2022. Então, a gente vem superando aí o benchmark com certa constância. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Boa tarde, chegando agora. Everton Lopes perguntou qual o dividendo. No último mês, o dividendo foi de 0,80, a distribuição, né? Em janeiro a gente pagou 0,80, referente a dezembro. O recorrente do mês ali, do Sonofof ao longo do ano, foi 0,65, mas esse mês a gente, inclusive, colocou aqui essa barrinha que mostra quanto que é o resultado médio do fundo. Então tá ali na casa de 0,78 para o ano de 2023. Ó, essa linhazinha aqui mostrando isso. Mostra que o fundo já vem com resultado bastante superior ao que a gente vem distribuindo ao longo do ano. Vi que compraram o Snell, Felipe Macedo. Quanto foi? Estratégia com ele é renda ou ganho na venda? Felipe, tá aqui, ó, eu passei, não sei se não estava acompanhando a gente ainda, seja bem-vindo. Tá aqui, a gente comprou um pouco mais de 5 milhões, ali 5 milhões e 478 mil, que foi o que a gente entrou no Snell 11, né? Então, estratégia com ele é renda ou ganho na venda? Assim, a estratégia de ganho na venda vai depender do preço que esse ativo vai ser negociado lá no futuro, após a maturação dos projetos. Ela não vai ser... não executável. Se valer a pena vender, a gente vai vender, e aí vai ser toda uma projeção que a gente vai fazer, uma estimativa de quanto vai gerar de resultado para o fundo e qual que é a melhor opção. É manter ele para carregar, então para ter a renda, ou se vai ser para ganho de capital. Então, esse ativo está aqui na carteira, a gente vai esperar a maturação dos projetos para ir avaliar. Como faço para receber o relatório por e-mail, Alexander? Alexander, eu acredito que você abrindo o site da Suno Asset, você tem uma opção ali de se cadastrar no mailing para receber o relatório por e-mail. Everton falou, ok, valeu, seguimos, beleza. Maravilha, então. Vamos abrir aqui o resultado setorial do Sunofof. Então aqui a gente consegue ver o resultado do fundo. No mês, como eu falei, ele foi impactado ali pelas despesas não recorrentes, mas se a gente vier aqui selecionar tudo e tirar essas despesas não recorrentes, calma aí que ele está carregando, você vê que ele fica ali no 0,65. Lembrando que esse foi um mês que a gente não realizou tanto ganho de capital e que a gente tem os fundos de papel pagando um pouco menos para nossa carteira. Por quê? Porque a gente precisa realocar essa posição ainda, então a gente vendeu ali para proteger o patrimônio do cotista ali em agosto, setembro, e agora a gente está realocando, assim como os próprios fundos que a gente tem alocados estão voltando a pagar rendimentos mais elevados, como era antes da deflação. Então, num país inflacionário, de histórico inflacionário como o Brasil, espera-se que esses fundos voltem a pagar níveis bastante atrativos de dividend yield, né, de retorno, de rendimento mensal, principalmente porque a gente já vê ali a inflação como vem vindo agora em 2023, final de 2022, então a gente espera que esses rendimentos voltem a subir. Então, nada muito fora do comum, basicamente essa classe de ativos merecia um pouco de destaque, porque para explicar porque esse resultado veio menor, e aí o ganho de capital também, como eu falei, ele foi menor nesse mês, então quase nada ali. Acho que vale destacar também, em termos de setores aqui que a gente tem, os setores de shopping, você vê como que eles vêm subindo o rendimento deles, então a gente não tem feito novas aquisições nos últimos meses, e mesmo assim, a gente fez uma 11 na oferta, mas a gente já diminuiu essa exposição, né? Como eu falei ali, em novembro a gente já vinha diminuindo, e mesmo assim, olha como vem crescendo o rendimento. Então, os shoppings ali, como destaque na carteira, pelo fato de eles terem vindo, tanto os shoppings que estão em fundos imobiliários, quanto de empresas abertas, que a gente também acompanha, têm tido resultados muito interessantes, acima até do nível de 2019 pré-pandemia, mesmo passando por essa crise, eles vêm se recuperando muito bem, com resultados acima de 2019, e crescendo a qualidade desses indicadores, né? Então, o nível de ocupação, a inadimplência,
o SSR e o SSS, que são as vendas das lojas. Então, basicamente, o quanto esses ativos vêm performando bem após um cenário quase catastrófico que a gente teve ao longo da pandemia. Aqui, para quem não conhece, a gente tem alguns comentários setoriais. Então, você abrindo aqui, você tem um comentário para cada setor no mês que a gente faz um relatório. Só abrir aqui você vê, você consegue ver os ativos também no mapa. Calma aí, aqui carregou. Está carregando, então você consegue ver os ativos que o fundo tem no mapa indiretamente através dos outros fundos. E aqui os eventos relevantes. Então, o que teve de acontecimento nos fundos que a gente investe ao longo de dezembro e de todos os meses aí. Então, muitas vezes algumas explicações sobre o resultado desses ativos no mês vão estar aqui na própria aba Eventos Relevantes para quem tiver mais curiosidade. Agora, deixa eu tirar essa tela aqui. Eu vou abrir... deixa eu tirar a dúvida aqui do Felipe. O SNFF pode comprar o SNID também? Se puder, vão fazê-lo como estratégia de CDI+. O SNID é um FII infra, ele é outro tipo de produto. O regulamento do SNFF não prevê o investimento em fundos de infra, assim como ele não prevê os próprios FIAGROS, por exemplo, porque os FIAGROS foram criados ali, a legislação deles foi criada depois do início do SNFF 11, então teria que alterar o regulamento para prever essa alocação em FIAGROS, em FII infras. Aliás, no caso de FII infra não entra, mas, como eu disse, não prevê isso no regulamento, então não, o SNFF 11 não vai comprar o SNID porque é outro tipo de produto. Agora, deixa eu abrir aqui o outro relatório que a gente publicou. Então, para quem acompanha a gente, tem visto que nos últimos meses, para facilitar, como eu disse, para quem prefere o PDF, a gente tem disponibilizado um PDF com a carta de gestão. Então, para quem quer ver o resumido ali, só abrir um PDF, pronto. Tem esse PDF aqui que eu estou abrindo. Só me dá um segundinho que eu já coloco na tela para vocês. Vão mandando suas dúvidas que a gente vai respondendo aqui. Aqui, a carta de dezembro da CNFF 11, eu quero trazer alguns dados bastante interessantes sobre o fundo. Vamos lá, deixa eu colocar isso aqui na tela. Felipe Macedo, aproveitar para dar os parabéns pelos resultados e pela transparência de todo o time Suno. Felipe, agradeço, acho que a Suno, a Suno Asset, ela tem esse viés muito de transparência, a gente acha que é o caminho mais interessante para ter a confiança e a tranquilidade do investidor na hora de investir nos fundos da Suno, essa transparência. Então, o cotista poder ter claramente tudo que está acontecendo no fundo, todos os pontos dos meses, alocações, então ter um maior nível de transparência para gerar essa tranquilidade no cotista da Suno Asset. Grande Marcel Medeiros mandou, amanhã estaremos juntos. Então, para quem quiser acompanhar, amanhã no canal do Marcel no YouTube, vai ter ali uma live também falando sobre a SNFF 11, a gente vai bater um pouco de papo sobre o mercado imobiliário, o fundo, então os ativos que a gente tem em carteira, então não percam, para quem quiser acompanhar amanhã de novo, dobradinha, Suno Fundo de Fundos, no canal do Marcel. Aqui, deixa eu colocar na tela agora a outra carta, né? A carta só que com os gráficos que a gente colocou. Então aqui, como eu falei, a gente publica no mesmo padrão ali, a mesma carta, só que aqui a gente colocou alguns gráficos sobre o ponto que eu falei, que o SNFF 11 teve um desempenho muito bom em 2022. Então aqui a gente traz o retorno do SNFF 11, o IFIX e quanto existe de alfa no fundo ao longo desses períodos, né? Então você vê, em 2021 a gente tirou um alfa sobre o IFIX, ou seja, o retorno acima do IFIX de 2,03%, em 2022 2,46%. Aqui você tem o retorno total desses dois ativos no período desde a criação do SNFF e o quanto que a gente tem de alfa hoje. Então tá aqui, ó, 4,53, o fundo tem tido esse desempenho bastante interessante. E aqui o gráfico que traz esse próprio alfa. Então como é que foi diariamente, ao longo da existência do SNFF, essa criação de valor sobre o benchmark para o cotista. Então você vê aqui uma tendência de crescimento, esperamos poder manter isso sempre no SNFF, sempre batendo benchmark. É para isso que o cotista paga essa taxa de gestão, a taxa de performance para o fundo. Então a gente vai estar sempre trabalhando para manter essa curva, né, esse gráfico aqui crescendo sempre para o cotista SNFF 11. E aqui a gente trouxe o desempenho dos FOFs no ano de 2022. Então a gente pegou os FOFs do IFIX e hedge funds. Então a gente tem até o VGHF da Valor aqui, por exemplo, que é um hedge fund, tá aqui, e trouxe o retorno deles em 2022. Você vê que o Suno FOF
foi o de maior retorno entre esses ativos do IFIX, batendo inclusive o CDI efetivo ao longo do ano. Lembrando que se você investe diretamente no CDI através de um Tesouro Selic, por exemplo, você tem a cobrança de imposto de renda. Esse CDI aqui é o bruto, então sem tirar esse imposto de renda. Se você investe no CDB, 100% do CDI, ele vai ter um imposto de renda, renda fixa, tabela regressiva. Não é o caso aqui, então a gente já está considerando o bruto, sem o imposto, e mesmo assim o retorno do SNFF 11 foi maior em 2022, representando 107,25% do CDI. Então, novamente, o quanto a gente vem satisfeito e conseguindo gerar valor para o cotista ao longo da existência do Sunofof. Então, eu imagino que o investidor que viu esse retorno aqui em 2022 ficou bastante feliz vendo que a gente tem se esforçado e conseguido cumprir a proposta de gerar esse valor para o investidor da Suno Asset do Sunofof. Aqui a gente tem a tabela de alocações também, que como no Power BI ali a gente tem o gráfico, aqui a gente traz em tabela. Sobre a pergunta, por exemplo, do Snell, qual é a estratégia dele, renda ou ganho de capital? Você vê que aqui está tanto renda quanto ganho de capital, então não são estratégias excludentes, tudo vai depender de como o fundo vai negociar, qual vai ser o retorno dele de fato lá na frente, então tudo depende do cenário, do preço, enfim, a gente vai avaliar lá na frente. Aqui a carta basicamente acaba, então tudo que já tinha passado lá no relatório, trazendo esses outros pontos aqui em gráfico que a gente colocou nesta carta. Deixa eu remover aqui da tela, vamos ver se a gente tem mais dúvidas. Tom mandou, eu não conhecia a Suno, espero conhecer um pouco sobre o portfólio nesta live. Tom, eu vou abrir depois então os ativos para você que é novo aqui, vamos abrir um pouco mais no detalhe então, aproveitar para quem está conhecendo o fundo agora, eu vou colocar aqui na tela os ativos e explicar um pouquinho mais qual que é a ideologia, qual que é o pensamento aqui da gestão na hora de fazer as alocações para quem é novo está entrando agora. Deixa eu só responder aqui. Marcos Carvalho. Para o próximo semestre, há algum ponto de atenção na SNFF? Ou a previsão é manter os rendimentos na casa 0,85 a 0,90? 0,85 e 0,90 é um resultado bem acima do nosso recorrente, inclusive. A gente distribuiu isso no final, mais do que isso no final do ano ali, porque era uma reserva acumulada. Então, 0,85 já é um valor que eu não contaria com isso. A gente pode ter um valor acima de 0,65 que a gente vai distribuindo ao longo dos meses, e com ganho de capital não recorrente, a gente pode ter algumas distribuições não recorrentes também extraordinárias em valores acima, mas 0,85 a 0,90 está um pouco fora, Marcos. Algum ponto de atenção? Olha, existem fundos imobiliários dentro da nossa carteira que têm pontos de atenção, mas o nosso trabalho aqui enquanto gestão é tirar esse trabalho justamente do cotista do CNFF, e a gente assume essa função de acompanhar esses pontos de atenção e como que esses fundos vão desempenhar e de lidar com essas questões ao longo dos períodos, né, dos meses, dos anos, enfim. Então, vários fundos, é comum que fundos tenham pontos de atenção, seja qual segmento, e a gente acompanha todos esses pontos de atenção e acompanha a carteira. A gente conversa com os gestores desses fundos para entender, e mensalmente a gente tem conversas com esses gestores, com RIs, para entender como estão desempenhando esses fundos e quais são as expectativas. Então, ponto de atenção sobre os fundos investidos a gente vai estar sempre cuidando. O SNFF em si, ele não tem nada, alguma coisa que prevista para o fundo em si, que possa ser um grande ponto de atenção. O William perguntou qual a diferença desse fundo e do Kizu. Vamos lá, William, essa é uma dúvida que a gente recebe muito. O SNFF, vamos primeiro pelo Kizu, que é mais simples. O Kizu 11 é um fundo que ele tem o mandato de ser praticamente inteiro alocado no índice Suno 30. O Suno 30 é um índice que a Suno criou com os 30 maiores fundos do mercado. Então ele tem os critérios ali para classificar, fazer essa filtragem, falar esses são os 30 maiores fundos do mercado, e ali estão esse índice com essa carteira teórica, e ele vai rebalanceando trimestralmente. O Kizu 11 tem o mandato de seguir esse índice. Então é um fundo quase que passivo ali, ele tem um pouco de liberdade para fazer algumas alocações, até sair desse mandato, não vou entrar no mérito se a gente concorda com isso ou não. Eu, Guilherme, eu acho que o fundo que se propõe a seguir um índice tem que ser o mais aderente a esse índice possível. E entraram alguns ativos ali que não fazem parte do índice, mas assim, não está infringindo o regulamento do fundo. Ele tem essa liberdade. No entanto, a gente acredita, inclusive como investidor no Sunofof, que esse fundo deveria ter se mantido mais aderente ao índice. Esse é o Kizu 11 da Quilima. A gestão não é da Suno. Como eu falei, as decisões ali não são da Suno. A Suno só faz o índice que esse fundo segue. Então, por exemplo, você tem o Ibovespa, que é um índice de ações. Você tem fundos que replicam a carteira do Ibovespa. Você tem o IFIX, você tem fundos que replicam o IFIX. Então, é como se fosse um ETF. Ele não é um fundo, como eu falei, tem suas peculiaridades, mas é outro mandato. O SNFF 11
é um fundo de gestão ativa que busca se utilizar da inteligência da Suno Research. Então, o primeiro input que a gente tem é a carteira recomendada do time do professor Baroni e o acompanhamento que eles fazem, que tem um retorno comprovado ao longo dos últimos 5 anos ali, bem acima do IFIX, e essa carteira é o nosso norte. Então, a gente tem ativos ali que vão estar na carteira do Sunofof, que também são recomendados pela Research. Claro, recomendados primeiro nos relatórios, e depois, como qualquer outro assinante normal, a gente tem acesso a esses tickets, essa carteira que a Research recomenda. Só que a gente também tem um mandato de gestão ativa, então a Suno Asset se aproveita de outros ativos muito descontados, ou tem alguns fundos que a gente vê qualidade não estão na carteira, por N motivos, por exemplo, um ativo que às vezes não faz sentido para o mandato, para o que a carteira da Suno Research se propõe, mas para o fundo faz muito sentido, a gente pode colocar ele na nossa carteira do Sunofof. O Sunofof tem acesso a ofertas restritas a investidores profissionais. Então, esses investimentos não vão entrar na carteira recomendada, porque o assinante da Suno, em sua maioria, não vai conseguir acessar esse ativo. Então, o Sunofof tem essa acessibilidade a esse tipo de oferta, a esse tipo de investimento. Então, basicamente, o Sunofof é um fundo de gestão ativa que junta a inteligência do time da Suno Research com a inteligência e acompanhamento da Suno Asset para gerar um ativo, um fundo de fundos, que é quase como se fosse uma carteira de fundos imobiliários para o cotista, que tenha essas expertises todas e se aproveita de oportunidades pontuais para gerar ganhos a mais para a carteira, né? Então a carteira da Suno Research ela é revisada semestralmente, no Sunofof é diariamente que a gente está acompanhando o mercado e realizando alocações ou desinvestimentos conforme a gente acredita que seja o melhor para o fundo e para o cotista. Então, Sunofof é um fundo de fundos que tem mandato de gestão ativa ali para procurar os melhores investimentos e o melhor retorno para o cotista. O KISO 11 ele fica mais preso ao índice Suno 30. Acho que deu para responder bem, William. Se tiver alguma dúvida, se algo não ficou claro, por favor, manda aqui, que eu vou tentar deixar o mais claro possível e para responder isso. Marcos Carvalho, resposta honesta, obrigado. Marcos, se tem uma coisa que você não vai ver a gente fazendo aqui enrolando alguém, contando alguma coisa que não condiz com a realidade. A gente justamente faz essa live, relatório de tudo que é jeito, com o máximo de abertura possível, para o cotista estar o mais informado possível. Claro, se ele quiser acompanhar no detalhe ali, sem delegar só isso para a gestão, para justamente ter o máximo de informação possível, não ficar nenhum ponto solto, nada não ficar claro. Então a gente vai ser sempre transparente, honesto, obviamente. Um gestor que não seja honesto com o seu investidor não merece a confiança do investidor, né? Por favor. O Tom mandou aqui. Tom, eu vou abrir a carteira, inclusive, que eu prometi para você que eu ia abrir aqui do Sunofof, para falar um pouquinho mais dela, que você queria conhecer os ativos, então eu vou te mostrar um pouco mais no detalhe aqui. Deixa eu colocar isso aqui em tela cheia. Tá carregando aqui. Só um pontinho aqui, uma dúvida, só pode explicar mais sobre não pagar IR sobre a valorização do fundo. Como assim? Eu não entendi muito bem sua dúvida. Não pagar IR sobre a valorização do fundo? Se conseguir ser um pouco mais claro na pergunta, eu posso tirar sua dúvida. Talvez você esteja falando sobre o SNID 11. Se for o SNID, ele é um FII infra e por isso tanto os rendimentos, assim como os fundos imobiliários, são isentos, quanto a valorização, ganho de capital. Então, se você comprar essa cota do SNID 11 a R$100 e vender a 120, você não recolhe imposto de renda, como é o caso dos fundos imobiliários, por exemplo. Nos fundos imobiliários, se você comprou um ativo a R$100 e vendeu por 120, você vai pagar 20% sobre esse ganho de imposto de renda. Então, você vai pagar ali, ganhou R$20, vai pagar R$4 de imposto de renda a ser recolhido no mês subsequente a esse lucro auferido, esse ganho de capital ali, caso você não tenha prejuízos acumulados de outros meses, através de uma DARF, que é o documento que você manda para a Receita pagando ali o imposto de renda. O William mandou muito obrigado, show. Deixa eu colocar aqui na tela então para você, Tom, a nossa carteira. Então, se você abrir o relatório, você consegue ver aqui aberto ativo por ativo quais que são as nossas posições no fundo, inclusive mês a mês, então com o que foi mudado ao longo do tempo na carteira. Aqui, se você clicar, ele filtra para você. Então, se clicar aqui, por exemplo, em híbrido, o que é híbrido aqui? A PTO, TIGAR, a LZR. Se clicar aqui também, ele vai marcar quais fundos são de industrial e logístico dentro da nossa carteira. Então, como eu falei, a carteira da Suno
Research, ela é o nosso input inicial para fazer a carteira do Sunofof. Então, boa parte das posições, aqui das maiores posições, são da carteira da Research. É uma carteira, como eu falei, com resultado bastante comprovado, um time excelente, o professor Baroni, das maiores referências do Brasil em fundos imobiliários, e a gente se utiliza disso. Fora isso, algumas outras posições que a gente acredita que tem potencial de gerar retorno para o cotista e não estão na carteira. Então, a gente tem uma carteira aqui que é basicamente 20% hoje em fundos de logística, 19% em papel, a gente tem 15% em shopping, mais 11% em híbrido, e assim vai. Você pode vir passando aqui o mouse e vai te mostrar ali a alocação da carteira mês a mês, se filtrando aqui, ou vindo aqui na própria aba de alocação, esses segmentos aqui em porcentagem. Então é um fundo hoje que tem uma alocação majoritária em fundos de tijolo, que a gente acredita que estão muito descontados frente ao valor real, né, dos ativos imobiliários ali dentro, que tem um potencial de ganho lá na frente muito grande, com hoje 20%, mas que a gente deve recalibrar ao longo dos próximos meses e semanas para algo mais próximo dos 30% que a gente vinha carregando antes da gente diminuir essa exposição para proteger o nosso patrimônio. Uma alocação ali pontual em fundos de desenvolvimento, como o SNEL 11, e uma alocação também em tática em FOFs, que a gente vê que estão muito descontados, então eles podem gerar bastante ganho de capital potencial para o cotista do Sunofof. Então aqui, basicamente, você tem essa alocação segmentada, ou você pode vir aqui em ativos e ver fundo a fundo. Se quiser conhecer um pouco mais, basta você abrir o relatório gerencial desses fundos para entender o que é o que, ou até vir aqui em eventos relevantes e ver algumas movimentações relevantes desses fundos comunicados pelas gestoras ao longo dos meses. Então a gente tem aqui a Aliança, um fundo híbrido, HGRI, um fundo de renda urbana, que tem tido retornos muito interessantes, MOL 11 de shoppings, XPLG de logístico, esse é o SPVJ, ó, aquilo que eu falei, que o Sunofof tem acesso a investimentos restritos a investidores profissionais, SPVJ é um fundo desse. Então, se você procurar no seu home broker aí para comprar esse fundo, você não vai conseguir. Não vai ter lá, ele nem é negociado ainda. Então, a gente teve acesso sendo um investidor profissional. Então, Helg, logístico, PVBI é um fundo de lajes que a gente gosta. E assim vai. Se tiver alguma dúvida pontual aí sobre a carteira, é só mandar que a gente vai tirando essas dúvidas aqui. Aqui, ó, o Tom mandou isso aqui. É isso, infra, exatamente. O fundo infra é o que eu falei, ele não paga imposto de renda nem sobre o ganho de capital, nem sobre os rendimentos, né? O cotista final. O fundo imobiliário, claro, preenchidas as exigências que tem. Então, ter mais de 50 cotistas, cada cotista ali com menos de 10% das cotas do fundo, negociado em bolsa, em balcão, os rendimentos ficam isentos de imposto de renda. Mas o ganho de capital, se você comprar uma cota e auferir lucro, você vai ter que recolher imposto de renda. O FIINFRA não. FIINFRA, tanto os rendimentos quanto o ganho de capital são isentos de imposto de renda. Então, uma vantagem bastante interessante ali para quem investe. Já vai sair o SNID 11. A previsão é para sair ali na semana que vem para quem quer investir no segmento de infraestrutura. E justamente, por que existe essa vantagem tributária nesses fundos? Porque eles investem em infraestrutura. Então, é interessante para o país como um todo, para o crescimento do país, da economia, da própria infraestrutura do país, esse tipo de investimento, e por isso existe essa isenção nesse tipo de ativo no mercado de capitais. Andrew, boa tarde. Felipe mandou, acho que a pergunta do Tom era sobre os fundos da casa, SNC e SNLG. Eu acho que era sobre... era sobre infra, a gente bateu. Liette, como sempre, transparência e qualidade. Obrigado, Gui. Eu que agradeço por acompanhar a gente aqui. Como eu disse, todo mês estamos aqui. Qualquer dúvida, a gente fala, a gente não foge de pergunta aqui. Pode mandar pergunta, o que for. Pergunta tranquila, pergunta cabeluda. A gente vai responder tudo aqui. A gente quer manter sempre o maior nível de transparência com os cotistas da Sunoasset. Bom, estamos aqui, já passamos o relatório. Acho que respondi todas as dúvidas. Se tiver mais alguma dúvida, manda aqui. Eu vou ficar aqui mais um tempinho, mais uns 2 minutos, se tiver mais alguma dúvida de algum cotista nosso, investidor, alguém curioso sobre o fundo ou sobre o mercado. Lembrando que amanhã tem live do Sunofof no canal do Marcel, a gente falou mais cedo, a gente vai falar um pouquinho da carteira ali, discutir. Aqui acaba ficando um bate-papo, mas só eu apareço, então é sempre legal fazer com outra pessoa aqui para a gente ter esse bate-papo e trocar informações sobre o mercado. Então amanhã, para quem quiser ver a dobradinha do Sunofof, no canal do Marcel às 7h30. Lierte mandou aqui, pessoal, o Status Invest mostra bem os FIIs na carteira de um FOF, bem como os FIIs que investem num outro FII. No Status Invest tem essa informação, só tomar um cuidado que a informação do Status Invest vem do informe trimestral, né? Então,
Claro que não tem como se colocar manualmente relatório gerencial por relatório gerencial de todos os fundos, ainda mais que esses relatórios não são padronizados. Então, por padrão, nos informes trimestrais, o Status Invest puxa essa informação toda, consolida e coloca essa carteira. Então, para quem quiser acompanhar, vai estar lá. Mas pode ser que tenha ali um delay de 1, 2 meses, dependendo de qual mês você acompanhar, para ter mais facilidade, como eu posso dizer, mais na clareza. Mas pegar de fato qual é a carteira no mês, abre no relatório gerencial que vai estar lá, tudo discriminado, bonitinho para o cotista. Qual o canal do Marcel Medeiros? O Marcel, se estiver aí no canal, o link, mas é só procurar Marcel Medeiros aí no YouTube, que vai achar facinho, mano. O Marcel faz live com vários gestores, fala de mercado, então só procurar aí que vai ser bem tranquilo para achar o canal do Marcel. Bom, acredito... O William mandou, vou investir nesse fundo, com certeza ganhar no cotista. William, maravilha, fico muito feliz. Espero que você fique bastante satisfeito aí com o nosso trabalho, com a gestão, com essa carteira que a gente tem feito nesse fundo. E fique com a gente por muitos e muitos anos, como um cotista satisfeito aí. Fico feliz que você está confiando o patrimônio no nosso trabalho aqui. E a nossa missão é essa, é fazer com que o cotista tenha uma noite tranquila aí, não precise ficar se preocupando com qualquer detalhezinho da carteira ali, e fique com essa tranquilidade de ter uma equipe profissional fazendo a gestão desse patrimônio. Pedro mandou agora boa noite, deve estar no começo da live. Bom, pessoal, se não tiver mais nenhuma dúvida, vamos ficando por aqui. Para quem quer acompanhar a gente mais de perto, tem muita coisa do dia a dia até, @sunoasset, @Vitor Lopes Duarte, que é o nosso CIO aqui, ele é muito presente em redes sociais. Então, toda semana a gente está lá no @Sunoasset respondendo caixinha de pergunta sobre todos os fundos. Então, mandem suas dúvidas lá, que não precisa nem esperar o outro mês chegar a live para mandar dúvida. O Vitor também responde dúvida de tudo, de investimentos, de mercado. Segue ele lá. O Tom mandou, existem outros ativos como o SNFF na Suno? Olha, outros ativos infra. Tom, só deixando uma coisa bem clara, o SNFF não é um FII infra. O SNFF é um fundo imobiliário, que é um fundo de fundos, ele investe em outros fundos. O SNID 11 é o fundo de infra, que ainda não é listado, que tá para sair na semana que vem. Esse é um fundo infra. Respondendo a sua pergunta, o único fundo de fundos da Suno hoje é o SNFF 11, e o único fundo infra hoje da Suno é o SNID 11, que vai ser listado ali, a previsão para a semana que vem. Pedro mandou, vai ficar gravado? Vai sim, Pedro. Só abrir depois aqui no canal da Suno, vai ter essa live gravada como todas as outras que a gente faz. Então, quer ver live passada de novembro, outubro, setembro, vai estar lá no canal, só procurar que vai ter todas as lives gravadas sempre da Suno Asset aqui falando sobre os fundos. Então, Tom, só deixando bem claro aqui, eu fiquei preocupado, não se confunda. SNFF é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. O SNID 11 é um fundo infra, um FII infra, ele investe em debêntures de infraestrutura. Então, são dois ativos diferentes, tá bom? Felipe Macedo, Vitão, gestor do meu dinheiro, receba. Para quem acompanha o Vitor mais um tempo, vai entender a referência aí. Bom, pessoal, acho que é isso, então. Vou ficando por aqui. Obrigado pela presença de todos que acompanharam a gente aqui. Nos vemos no mês que vem, ou pode mandar pergunta nas caixinhas do Sonofof, que tem toda semana. E vamos aí para 2023, já encerrou janeiro aqui. Próximo relatório já começa um ano novo, novas expectativas, mas sempre tentar manter o maior nível de retorno para o cotista, maior transparência e esse sono tranquilo para o nosso cotista. Então, nos vemos no mês que vem. Muito obrigado pela presença de todos e tchau!